Hoje eu quero te convidar para a gente falar sobre um texto bem conhecido, que é Mateus capítulo 28. Quais são os versículos mais conhecidos de Mateus 28? Sabe de cabeça? Mateus 28, só para lembrar, é o momento em que os discípulos encontram com Jesus, lá antes da chamada, lá no monte, né? E Jesus vai fazer aquilo que é chamado, vai dizer aquilo que é chamado de a grande comissão. E esse é o texto mais conhecido de Mateus 28. Esses versículos, esses três versículos talvez ali. Mas hoje eu quero falar contigo sobre um pouco mais desse capítulo, a gente entender um pouco o contexto. Mas antes disso, já pensando que Jesus, ali na grande comissão, Jesus entrega uma missão, eu chamei essa mensagem de Ele nos confiou uma grande obra. E é verdade, é isso que aconteceu. Mas eu queria pensar sobre nós. Jesus confiou aos discípulos uma grande obra, uma grande tarefa. Mas eu quero contar para vocês o seguinte, quando eu preciso fazer isso, nem é uma obra tão grande quanto a que Jesus precisou confiar aos discípulos, mas quando eu preciso confiar em alguém para alguma obra, e isso acontece hoje muito em casa, com a família, com os filhos, eu tenho dificuldade. Não sei se tu também vive isso, mas quando eu olho principalmente para o Pedro e para a Joana, na idade deles, e peço, vou precisar que eles me ajudem, por exemplo, a arrumar uma mesa, carregar alguma coisa, eu fico preocupado. Porque penso, será que eles não deixam cair? Será que não vai quebrar? Se é para manusear uma faca, será que não vão se cortar? Será que não vão se machucar? Ou vão machucar alguém? Será que eles vão conseguir terminar aquilo que eu pedi? Sabe que isso no ambiente de trabalho é mais fácil, né? Quando a gente está no trabalho e a gente tem uma responsabilidade, a gente tem pessoas que trabalham com a gente pede para alguém fazer algo, por exemplo, busca isso, faz aquilo, entrega aquela tarefa, faz aquele relatório. Isso é mais fácil, né? Porque tem um sistema na empresa de hierarquia. Alguns mandam, outros obedecem, alguns pedem, outros fazem. E tem remuneração, porque faz parte do trabalho, tem que fazer e entregar. E tem deveres e tem responsabilidades. E se a relação de trabalho não está funcionando, se as tarefas não vêm, se o retorno não acontece, o que acontece com aquele empregado que não dá resultado? Ele é promovido para o mercado, né? Essa é a frase aqui. A relação se encerra. Mas isso não acontece na família e isso não acontece nos relacionamentos de amizade, concorda? A gente não faz assim, não entregou o resultado, corta. O filho não conseguiu arrumar o quarto, não conseguiu terminar a tarefa, não é mais meu filho. Não faz assim, né? Os amigos a gente também não faz assim. Na igreja a gente também não faz assim. A gente não age desse jeito. Por quê? Porque o resultado é parte de algo que nós estamos fazendo, mas o que mais importa é o relacionamento, o crescimento, o avanço, certo? Quero te convidar a pensar um pouco sobre isso, porque isso vai estar vinculado aqui ao que a gente vai falar hoje. Antes da gente ler o texto ainda, quero te falar um pouco sobre Mateus, né? O Evangelho de Mateus. Se tu olhar, assim, de modo geral, um panorama dele, é bem interessante como Mateus vai construindo toda a narrativa de Jesus, e são 28 capítulos no livro, e ele até o 26, metade do 26, ele está contando o ministério de Jesus. E só no final do 26 que ele vai começar a enveredar para o lado do fim do ministério de Jesus, da prisão de Jesus. E aí ele vai falar depois, no 27 e no 28, sobre a prisão, sobre a sentença, sobre tudo aquilo que acontece depois, a crucificação, o sepultamento, tudo isso está no 27. E no 28, quer dizer, um capítulo só para tudo isso, e no 28 ele vai falar sobre a ressurreição e a grande comissão. Então, parece que Mateus ele gasta muito tempo, muitos capítulos com a parte anterior e poucos no final. Ele espreme o final da história em 2 capítulos praticamente. Lucas, ele faz mais ou menos isso, mas um pouquinho mais explicado. Os outros evangelistas também dão mais ênfase um pouco no final da história e contam mais detalhes. E nós vamos ver que entre a morte de Jesus e a
ressurreição, né, e a ascensão de Jesus se passaram 40 dias. Lucas fala isso, no capítulo 1 de Atos. Ele fala isso, que passam 40 dias e Jesus dá provas, inúmeras provas de que ele tivesse ressuscitado para os seus discípulos, para as pessoas que estão ali. Muita gente vê isso. Mateus não fala, não conta esses detalhes. Mateus é sucinto nessa parte. Mas a gente quer ler sobre Mateus, porque o texto mais conhecido da grande comissão é Mateus. Mateus 28, 18, 19 e 20. Então eu quero ler contigo, mas eu quero ler contigo um pouco mais amplo, um pouco mais do capítulo, para a gente se ater a alguns detalhes importantes. Vamos ler lá? Mateus 28, abre tua Bíblia ou acompanha aqui, ou teu celular, só bota no modo avião aí, para não ficar entrando mensagem, te distrair, tá bom? Lá no versículo 1, Mateus 28, versículo 1, vou pular alguns versículos e a gente vai chegar no final. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Versículo 5 agora. Elas encontram um anjo lá, né? E o anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito, venham ver o lugar onde ele jazia. Versículo 7, vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão, notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse, salve! E elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Versículo 16 agora, 16 até o final. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor inspirou essa palavra, que é a tua palavra, não é um escrito só de homens, mas homens inspirados pelo Senhor, pelo teu Espírito Santo, anunciaram aquilo que o Senhor queria que nós hoje ouvíssemos, hoje nós meditássemos nisso, e nós te louvamos porque o Senhor, como nesse texto que nós lemos diz, está conosco ainda hoje, e o teu Espírito Santo pode nos esclarecer tudo aquilo que a tua palavra diz, porque Ele é aquele que nos traz o entendimento sobre aquilo que é a tua vontade para nós. Nos abre nosso entendimento agora, Deus, nós pedimos que o Senhor nos faça entender a tua palavra, nos faça refletir e entender a profundidade daquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. E isso não fique, Deus, só no nosso entendimento, Deus, para esse momento aqui, mas marque a nossa vida e nós possamos andar contigo nessa semana e daqui para frente. Fala aos nossos corações, é que nós pedimos. Amém. Quero começar contigo falando um pouco sobre a atitude dos apóstolos aqui. Se tu reparou, a gente tem um ruído. O que é esse ruído? Acho que é aqui. Os apóstolos, a gente leu o texto e nós começamos lá falando quando as mulheres foram ao sepulcro e encontraram um anjo e depois encontraram Jesus. Jesus fala com elas e o anjo fala para elas assim, versículo 7, vão depressa e digam aos discípulos dele, o que, né? Que eram para ir encontrá-lo. E aí diz, notem que eu já os avisei. Se a gente parar para pensar nos discípulos, antes desse encontro ali no final, né, no monte, os discípulos tinham andado em torno de 3 anos com Jesus. 3 anos com Jesus. Eles tinham acompanhado todo o ministério, eles tinham presenciado milagres, eles tinham visto curas, eles tinham visto libertação, eles tinham visto Jesus expulsar demônios. Eles testemunharam que Jesus era Deus, eles falaram, né? Lembra que Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo? Quando Jesus disse, vocês também querem ir embora, ele falou isso, né? Ele disse, para onde nós vamos? Tu tens as palavras de vida eterna. Eles sabiam quem Jesus era. Eles foram avisados por Jesus sobre a morte, sobre a ressurreição já.
Mas eu acho que naquele momento eles não estavam prontos para ouvir isso. Não entenderam, não abriram o entendimento, eles não tinham dado talvez até muita atenção, porque nunca tinha acontecido alguém ressuscitar. Nos outros evangelhos a gente vê a narrativa entre a ressurreição e o aparecimento de Jesus para eles e esse reencontro, que eles estão desanimados. Eles voltam, os pescadores ali do grupo voltam a pescar, eles ficam sem saber como agir. Eles não sabem o que fazer. E quando eles encontram Jesus, isso retoma sentido, mas Mateus não relata isso aqui. Eles estão sem esperança para o futuro, mas parece que eles não tinham atentado para a realidade das palavras de Jesus de que ele ressuscitaria. Não entenderam. Talvez até acharam que, quando falou em ressurreição, eles pensaram assim, bom, a gente sabe que vamos ressuscitar no último dia. Quem sabe é isso que Jesus está falando. Conectaram com algum conhecimento anterior, alguma crença deles de antes, mas não para uma realidade que podia acontecer. Como nós atentamos para aquilo que nós já ouvimos de Jesus? Como nós atentamos para aquilo que a gente já ouviu de Jesus? Será que a gente guarda? Tem coisas que a gente lê na palavra, coisas que a gente ouve aqui, numa mensagem, uma pregação, a gente guarda aquilo que a gente ouviu de Deus? Ou a gente, naquele momento não fez tanto sentido, a gente descarta? A gente pensa, essa palavra não é para mim, e eu passo batido. Será que a gente faz isso também? Os 11 discípulos, eles ouviram isso das mulheres e eles, versículo 16, vai dizer, os 11 discípulos foram para Galileia. Eles foram para Galileia. Quando as mulheres informaram o que era para fazer, eles foram atrás. Eles fizeram aquilo, eles obedeceram essa instrução de Jesus. Sabe que até eu penso que eles foram humildes, né? Porque talvez eles esperassem, pudessem imaginar que os primeiros a ver Jesus seriam eles. Não acha? Andaram com Jesus, viram tudo. 3 deles estavam naquele monte da transfiguração. Viram lá coisas que depois Jesus disse, nem fala para ninguém. Fica para vocês, não contem para ninguém não. Só no momento oportuno. Eles pensaram, talvez Jesus vai aparecer para nós. Mas não, Jesus apareceu para as mulheres. Lá no sepulcro. Eles não reivindicaram para si essa prerrogativa de encontrar Jesus ou receber a informação do anjo antes. Sabe que talvez isso, eu falei sobre a mensagem, como é que a gente ouve a mensagem, como é que a gente lida com a mensagem. Aqui pode nos ensinar como a gente lida com o mensageiro. Com a mensagem através do mensageiro. Será que a gente não, às vezes, bloqueia a mensagem de Jesus vinda para nós porque a gente tem algum problema com o mensageiro? Porque a gente acha que esse mensageiro não pode estar trazendo uma mensagem de Deus? Enquanto os discípulos fugiram, se esconderam, com medo de serem presos também, serem identificados com Jesus, quando eles negaram, as mulheres, elas estavam lá. Elas foram até o Calvário, elas se manifestaram, elas apareceram, elas foram até o sepulcro. E para elas que Jesus apareceu primeiro. Será que, assim como os discípulos que foram humildes e receberam essa mensagem delas e fizeram aquilo que Jesus pediu, nós somos humildes também para escutar a mensagem de Deus através de qualquer pessoa, qualquer mensageiro entender, puxa, isso é Deus falando, está falando comigo? A gente está pronto a obedecer quando a mensagem de Deus vem através da boca de uma pessoa que talvez eu não esperava. Ou a gente até faz aquilo por desconfiança e quer ir lá só para conferir se aquilo é mesmo verdade. Parece que os discípulos foram aqui para encontrar Jesus mesmo, não foi lá para conferir se isso era mesmo isso, verdade. Né? Eles foram atrás porque elas falaram. E tem um outro ponto, antes da gente chegar no ponto mais relevante que eu quis destacar aqui hoje, que eles chegaram ao lugar onde Jesus disse, lá no monte. Versículo 17 diz, quando o viram, o adoraram. Quando viram, o adoraram. As mulheres encontraram Jesus no sepulcro e o adoraram, lembra? Se jogaram aos seus pés, o adoraram, a gente leu ali. E aqui os discípulos também o viram e o adoraram. Eles identificaram Jesus e reconheceram Jesus como Deus. E essa adoração aqui,
né, revela que essa deve ser a atitude do discípulo. Reconhecer Jesus, encontrar Jesus, ver Jesus, adorar Jesus. Nós também temos que aprender com isso. Como é a nossa adoração? Como é essa nossa adoração? Essa é a nossa postura diante de Jesus? Mas tem uma parte. Até agora parece tudo bem, né? Eles ouviram, eles foram humildes, ouviram o que as mulheres falaram, eles foram até lá, encontraram Jesus, eles adoraram Jesus, mas agora tem uma parte que para mim choca muito. Lê a continuação do versículo aí. Versículo 17. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Alguns duvidaram. Consegue pensar nisso? Tudo que eu disse antes aqui, andaram 3 anos com Jesus, viram milagres, viram curas, viram expulsão de demônios, libertação, multiplicação de pães e peixes, viram um monte de coisas. Agora mesmo, as mulheres testemunharam que ele ressuscitou, eles viram Jesus ressurreto. E agora alguns duvidaram. Dá para entender? Como isso? Acabaram de adorar Jesus. Adoraram Jesus e alguns duvidaram. Mateus não detalha isso aqui, mas João, capítulo 20, versículos 24 a 29, conta um episódio que aconteceu, e talvez Mateus faça referência a isso, não sei. É só uma conjectura, porque João detalha algo. Tomé duvidou de Jesus, lembra? Diz assim, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, quando ele não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Lembra que eu disse que os evangelhos contam outros episódios onde Jesus encontrou com os discípulos, e Mateus talvez faça isso de forma resumida num lugar só. Mas aqui é isso que conta. Então diz assim, os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, e não tocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão do seu lado, eu não crerei. Eu não crerei. Uma semana mais tarde, seus discípulos estavam juntos outra vez, e Tomé com eles, apesar de estarem trancadas as portas. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, e veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse Tomé, Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Talvez Mateus tenha feito referência aqui, que alguns duvidaram, com esse episódio de Tomé. Talvez. Mas pensa só, duvidar de Jesus, tendo encontrado Jesus, adorado Jesus, duvidar, será que é Ele? Duvidar da ressurreição. Como você reagiria nessa situação aí? Você creria ou duvidaria da veracidade da ressurreição? Encontrando Jesus face a face, ressurreto. Será que é possível conciliar a fé e a adoração, né, a Jesus, com as dúvidas dos apóstolos? Será que na fé, no crer, há espaço para dúvidas? Ter dúvidas é sinal de incredulidade ou na fé há espaço para dúvidas legítimas? Já parou para pensar nisso? Talvez a gente pense assim que crer não, eu creio e não tem, mas será? Os discípulos duvidaram. Tomé teve dúvidas aqui, e ele foi confrontado, Jesus disse que era incredulidade, né? Creia então. Sabe que as nossas dúvidas, elas podem expressar, como no caso de Tomé aqui, uma objeção, virando argumento para justificar a nossa incredulidade. E a gente apresenta argumentos sólidos, assim, até justificáveis para defender a nossa incredulidade. Tomé fez isso. Ele queria auditar a ressurreição, ele queria botar o dedo, ele queria botar a mão. Se eu não ver, eu creio mais nos meus olhos do que nisso aí. Eu creio, nunca aconteceu, nunca vi. Como assim? Eu não acredito em vocês. Ele estava duvidando dos outros discípulos, do testemunho de todo mundo. Não necessariamente ele estava até duvidando de Jesus, porque ele não tinha visto, mas ele estava duvidando da ressurreição em si, de haver a ressurreição e do testemunho dos outros. Era um certo orgulho, não acha?
Orgulho, eu creio e eu acredito nos meus olhos, que se eu não ver, eu não creio. Ele era cético. Essa atitude e a fala, né, que Jesus dirigiu a ele mostram que ele agiu movido por incredulidade. E sabe alguém mais que fez isso? Desse mesmo jeito que Tomé, não um discípulo, mas antes lá de Jesus, tem uma história interessante sobre esse tipo de dúvida. É Zacarias. Lembra de Zacarias? Pai de João Batista? Lucas capítulo 1, versículos 11 a 20, diz assim: Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Ele era um dos que servia lá no templo, né? Ele, na escala dele, estava lá, e quando Zacarias o viu o anjo, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Ele estava orando para ter um filho. Isabel, a sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será um motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito, no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Olha tudo que o anjo disse para Zacarias. Ele narrou a história de João Batista. Qual foi a reação de Zacarias? Zacarias perguntou ao anjo: Como posso ter certeza disso? Sou velho, minha mulher é de idade avançada. Tipo, capaz, como é que vai acontecer isso? É inviável, não vai acontecer. Que conversa é essa? E o anjo diz o quê? Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Quase ele está dizendo assim: cara, eu estou te trazendo uma boa mensagem. E assim que tu recebe isso, não é a resposta da tua oração, tu está orando com incredulidade? Apesar da tua incredulidade, Deus vai fazer algo. Olha o que o anjo diz: Mas agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Ele não creu, ele agiu com credulidade, ele colocou uma barreira física, uma barreira que de fato é real, mas ele colocou isso como um impossível para Deus fazer. Deus não vai superar isso. Como assim? Até um anjo falando não supera a minha convicção de que isso é inviável. Entende? E o anjo trouxe para ele uma punição aqui, leve até, mas para mostrar para ele: olha, não é assim. E tu vai ter que ser o testemunho de que tu teve um encontro aqui, nesse lugar. Mas existe outro tipo de dúvida. Esse é o primeiro tipo de dúvida, uma dúvida de objeção, uma dúvida de incredulidade, uma dúvida que tenta justificar o não crer. Um outro tipo de dúvida é o tipo de dúvida que expressa uma incapacidade de entender, uma incapacidade de compreender aquilo que é tão grande para nós, aquilo que Deus está revelando. É uma limitação humana onde o impossível de Deus não pode ser compreendido. E aí eu quero te lembrar de outra pessoa, Maria. Enquanto Zacarias duvidou e foi incrédulo, Maria também recebeu um anjo falando com ela, e ela teve dúvidas. Ela também manifesta dúvida. Lucas capítulo 1, mesmo capítulo, versículo 30, que é lá um pouquinho depois, diz assim: O anjo do Senhor lhe disse: Não tenha medo, Maria, do mesmo jeito que Zacarias, né? Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Também contou o ministério de Jesus. Assim como o anjo contou o ministério de João Batista, o anjo aqui conta o ministério de Jesus para Maria. Olha como ela fala. Perguntou Maria o anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? Já percebe a diferença de tom? Enquanto o outro diz: Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher de idade avançada. Ela diz: Como será isso? Como pode acontecer isso se eu sou virgem? Ela pergunta, ela tem dúvidas. Ela não duvidou de desacreditar, ela quer saber. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Filho de Deus.
E aí no versículo 37 tem uma frase que é muito conhecida por nós, que é: pois nada é impossível para Deus. E Maria responde no 38, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. A disposição em viver, servir, fazer o que Deus esperava. Diferente de um bloqueio, de uma rejeição, de uma oposição àquilo que Deus quer trazer. Quais são as dúvidas que têm surgido em tua vida com Jesus? Como tu lida com essas dúvidas? São dúvidas legítimas? De querer entender, de querer saber qual a vontade de Deus, o que Ele quer para ti agora? Ou são argumentos, contradições, oposições apresentadas em forma de pergunta, que visam resistir a algo que tu já sabe que deve fazer, que tu já sabe que deve viver, que tu já sabe que deve entregar, mas não faz? No lugar de Jesus, naquele momento lá no monte, quando eles adoraram, mas alguns duvidaram, conforme Mateus diz, no lugar de Jesus, como tu reagiria? Ficaria decepcionado com os discípulos? Essas questões, né, que são da nossa humanidade, a dúvida, ela nos desqualifica para servir a Jesus? Será que se eu tenho dúvidas, eu estou desqualificado? Será que se eu não consigo entender, eu estou fora? Como Jesus reagiu? Vamos ver as atitudes de Jesus agora. A gente falou das atitudes dos apóstolos. Eu quero falar das atitudes de Jesus. Primeiro, me chama a atenção lá no começo, no versículo... Eu não anotei o versículo aqui, mas quando Jesus fala com as mulheres... Vou achar aqui. Ele fala com as mulheres... No verso 10 do capítulo 28, ele diz: então Jesus lhes disse para as mulheres, não tenham medo, vão dizer a meus irmãos, que se dirijam para Galileia, lá eles me verão. Lembra que eu disse antes que quando Jesus foi preso, sentenciado, castigado, sofreu, foi para a cruz, os discípulos vazaram, correram, fugiram, negaram. E aí Jesus fala o que para as mulheres? Diz para os meus irmãos, para irem para Galileia, que eu quero vê-los lá. Não te choca isso? A atitude de Jesus ser assim, diz para os meus irmãos? Como é que tu trataria aquelas pessoas que te traíram, que te abandonaram, que te feriram, que te deixaram lá, sozinho? Jesus não guardou mágoa, rancor e ressentimento. Jesus chamou eles de irmãos. Jesus que tomou a iniciativa do encontro, não os discípulos. Jesus tomou a iniciativa do encontro. Como é que tu age quando é decepcionado? Fica rancoroso, vingativo, ou tu perdoa para restaurar o relacionamento? E depois do encontro, Jesus já deu o primeiro passo, né? Chamou de irmãos, chamou para o encontro, e lá no encontro, obrigado. Era isso? Eu não tinha visto ali. Vocês também estão mais aliviados, né? Com esse ronco aí, nossa. Então Jesus, lá no versículo 18, se aproximou deles, agora na hora do encontro. Eles tinham duvidado, lembra? O versículo anterior disse, eles adoraram, mas alguns duvidaram. Como é que Jesus reagiu à dúvida? Jesus aproximou-se deles e disse, a gente diria o quê? O que nós diríamos? Jesus aproximou-se e disse, o que a gente diria? Como assim vocês duvidam? Como assim vocês de novo não creem em mim? Como assim que vocês... A gente daria talvez a hora do sermão, né? Talvez a gente faria isso ali, repreenderia, chamaria atenção, denunciaria incredulidade, mas não. Jesus, e o texto conhecido é esse, né? Na sequência diz algumas coisas para eles. O texto continua dizendo, então, logo depois, no 19, vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus confiou essa missão para esses caras. É isso mesmo? Jesus entregou essa missão grande, 11 ali, não eram nem 12 mais, eram 11, para uma missão de ganhar as nações, levar o evangelho para todo lugar, fazer discípulos de todas as nações, batizar, ensinar a obedecer. Para esses que negaram, que abandonaram, que fugiram, que agora duvidaram, é para esses que Jesus entregou essa missão? Sim, foi para eles. Jesus confiou essa missão para eles. Mas o que qualificou eles para isso? Se tudo isso que eles fizeram desqualificava eles. Nada, né? Nada qualificava eles, concorda? Tinha alguma coisa neles que era... assim, não, Pedro era corajoso. O outro era um cara amoroso. O outro falava bem. Alguma coisa dessas aqui qualificaria eles diante dessa grande missão? Não, nada. Não tinha nenhum predicado que os qualificasse. E eles tinham acabado de duvidar, né? Bem no fim ali. Por que Jesus entregou essa missão para a gente assim? Quer uma resposta direta e objetiva? Só existe gente assim. Só existe gente assim. Olha para o lado aí. Diz para o teu irmão, não que ele é gente assim, diz assim, eu sou alguém assim. Eu sou alguém assim. Eu sou alguém assim. Como eles. Nós não somos nada melhores que os apóstolos. Nós não somos nada melhores que eles. Sabe que Romanos capítulo 3, versículos 9 a 12, diz assim, que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não, já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Como é que essa missão pode dar certo? E como é que ela pode dar certo? Se só tem gente assim, se todo mundo é inútil, pecador, vai dar tudo errado? Você acredita que daria certo? Sem ver o que aconteceu ao longo da história, estando lá, o que tu diria? Estamos bem, né? 11 é um time de futebol, né? Eu olharia assim em volta e dizer, tá bom o nosso time, né? Tá bom o nosso time. Mas Jesus, quando ele disse, eu não li propositalmente a parte anterior. Eu só disse, ele se aproximou deles e disse, vão e façam discípulos. Mas tem uma parte no meio, que não pode ficar de fora. Não pode ficar de fora. E normalmente, quando a gente fala da grande comissão, a gente entra nessa parte. Diz o texto, vão e façam discípulos de todas as nações. A gente esquece a parte anterior, que diz, Jesus aproximou-se e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Versículo 18. E o 19 diz, portanto, vão e façam discípulos. Esse versículo 18 e o portanto fazem toda a diferença no vão e façam discípulos, na missão da grande comissão. Isso faz toda a diferença. Os inúteis que nós somos, eles continuam inúteis, mas Jesus usa os inúteis. Ele tem autoridade, ele tem poder, é ele que comissiona, é ele que faz acontecer, é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, do juízo, é ele que move os corações. Ele só usa os inúteis, aqueles que se entregam e entendem que são inúteis, ele usa eles nessa missão, por misericórdia, por graça, usa a boca deles, usa os pés deles, usa as mãos deles. O sucesso da missão é a autoridade e poder de Jesus. O êxito na pregação do evangelho, no discipulado, na obra de missões, não é capacidade humana, não vem da capacidade humana. Pessoas, elas são falhas, são imperfeitas, são sensíveis, frágeis, adoecem, desanimam, mas a obra é do Senhor Jesus. Não é
a nossa energia, a nossa força, a nossa resiliência, o nosso conhecimento, o nosso academicismo, erudição, conhecimento, oratória, nada disso que ganha o mundo. Argumentos, justificativas, respostas, nada disso, gente, ganha o mundo. Quem convence, quem faz é o Espírito Santo, entende? A grande comissão ela não foi dada só para os 11, mas aqueles 11 ali, eles ilustram quem nós somos. Eles ilustram, eles são o retrato dos todos os discípulos de Jesus. Jesus não escolheu pessoas perfeitas, e está claro aqui, né? A gente, num olhar humano, não escolheria eles. A escolha lá dos 12 discípulos já foi assim. Jesus andou, chamou e fez e tal. A gente talvez não escolheria aqueles caras. Mas Jesus escolheu, Jesus comissionou, Jesus treinou. Sabe que a igreja ela não é um ajuntamento de pessoas perfeitas. Muita gente acha que, quando a gente fala assim, cara, vem um amigo da gente, está falando de Jesus, a gente chama, tem uma célula na minha casa, vem lá participar, vai ser legal, né? E tal. E aí ele diz, minha vida não está legal, ainda eu tenho que mudar, melhorar ainda algumas coisas, para poder então estar à altura, assim. Está tudo errado, não é isso. A igreja não é um ajuntamento de pessoas perfeitas, muito longe disso. A igreja é um ajuntamento de pessoas imperfeitas que reconhecem as suas falhas, a sua imperfeição, o seu pecado, sabem que são inúteis, mas se arrependem e buscam a transformação dia após dia para ser semelhante a Jesus, se deixam ser trabalhados pelo Espírito Santo, se rendem a Deus. Aquele que é perfeito, Jesus, a imagem é dele. Eu já disse antes que nós não somos melhores que os apóstolos, nós precisamos ser discípulos que ouvem assim como eles ouviram. Tem coisas que a gente pode aprender boas ali. Eles ouviram a convocação, eles foram ao encontro, eles adoraram. Pula a parte do duvidaram, tá? Mas eles tiveram dúvidas talvez, e a gente também tem às vezes dúvidas. Tem coisas que a gente não entende ainda do Evangelho, não entende às vezes o que Ele está fazendo na nossa vida. Mas se a gente está entregue, a gente está andando, a gente tem dúvidas sobre como Deus conduz, mas a gente não duvida dEle. A gente não é incrédulo com Ele. A gente pode ter dúvidas, coisas que a nossa mente não alcança. Mas, além disso, obedecem. Nossos defeitos e limitações também não devem servir de desculpa para o não cumprimento da ordem de Jesus. Zacarias falou ali, né? Eu sou velho, minha esposa é velha. Vai dar. Sabe que isso foi uma boa desculpa, né? Porque o argumento dele não era só para duvidar, era para tirar o corpo fora. Era para tirar o corpo fora. Já Maria disse, eu sou virgem, e aí, como é que vai ser? Né? Ela apresentou a limitação e disse, Deus, como é que tu vai fazer isso aí? Perguntou para o anjo, o que Deus quer fazer comigo se eu tenho essa condição? Como é que a gente se apresenta para Deus? Para que Ele nos use nessa obra? Eu apresento as minhas falhas e limitações como Moisés e digo, eu sou ruim de falar, não sei falar, minha língua é dura, sou travado. Ou a gente diz, Deus, eu sou esse cara aqui, ó. Eu tenho isso, aquilo, eu sou estourado, eu sou descontrolado, eu sou muito apressado, afobado, eu não sei, às vezes, me relacionar, eu sou meio tímido, eu não me relaciono bem com as pessoas, eu tenho uma... É assim, o que a gente faz? A gente diz, Deus, mas eu quero estar nisso, melhor, muda a minha vida, transforma, me faz um polimento aqui. Sabe que a gente não tem responsabilidade sobre o resultado do nosso envolvimento na grande comissão. Quando a gente fala de Jesus para alguém, quando a gente recebe alguém na nossa casa, uma célula, quando a gente acolhe, quando a gente dá um bom dia, boas-vindas, a gente não tem responsabilidade sobre o que vai acontecer. Não cabe a gente. A gente tem responsabilidade sobre nossa atitude, sobre a nossa fidelidade a Deus. Isso sim, isso a gente tem responsabilidade. Deus vai nos perguntar o que nós fizemos. Algumas perguntas para a gente refletir, nós vamos encerrar. Voltando lá no começo, você presta atenção àquilo que ouve de Deus? Quando Deus diz... Presta atenção, tu ouve, tu guarda. Talvez não é para agora, mas alguma coisa Deus quer lá na frente, eu vou guardar. Você é humilde para escutar a voz de Jesus através da boca de outras pessoas? Ou tu tem
preconceito com isso e acha que Deus tem que falar contigo de tal e tal e tal maneira. Como você adora a Deus no dia a dia? Será que se limita a esse momento de música aqui na celebração? Ou tu adora a Deus com a tua vida, com a tua boca, no teu tempo devocional, ora, fala com Ele, agradece, vive uma vida de adoração? Como você age ao ser decepcionado? Procura justiça ou perdoa para restaurar o relacionamento? Quais são as dúvidas que têm surgido em sua vida com Jesus? Tem surgido dúvidas? Tem dúvidas que tu tem lidado hoje no teu relacionamento com Deus? No que Deus está fazendo contigo? Como tu lida com isso? As tuas dúvidas, elas são legítimas? Ou são argumentos travestidos de pergunta para achar uma forma de não participar? Ou de achar uma forma de justificar a tua incredulidade ou até de obedecer aquilo que tu sabe que deve fazer? Por fim, tu reconhece a grande comissão como uma ordem de Jesus que todos nós, inclusive você, deve cumprir? E como você tem se envolvido com essa grande missão de fazer discípulos? Tem pensado assim, Jesus, eu ainda não sei muita coisa, eu nem sei o que repartir, eu estou recém começando, eu sou muito novo ainda, a gente ouve muito isso, né? Eu sou muito novo ainda. Sou muito novo, recém conheci Jesus, mas esse novo é quanto? Um mês? Uma semana? Um ano? 5 anos? Às vezes a gente vai achar que é novo, tanto tempo passou e a gente é novo. Como tu tem te incluído na missão de fazer discípulos? Sabe que a gente não acredita que a celebração aqui é o auge da semana, é o auge da igreja, não. Isso aqui a gente vê o valor, sim. Vê muito valor, porque é o povo de Deus reunido, é o momento que a gente está junto, é o momento que a gente olha um para o outro, vê que a gente não está sozinho, é o momento que a gente canta, adora a Deus, ouve a palavra, é edificado. Tudo isso é bom, tem comunhão, tem cafezinho, tem abraço, tudo isso é muito bom. Mas o ponto alto da igreja, sabe qual é? É quando a gente está lá fora, quando a gente se encontra com alguém que não conhece a Cristo, quando a gente gasta tempo com essas pessoas, quando a gente chama alguém para a nossa casa, a gente prepara aquele pãozinho, ou compra alguma coisa na padaria, ou faz uma janta e chama a gente, que a gente não está ali só pela comida, a gente está ali para receber, para acolher, para amar, para repartir o Evangelho, para derramar Jesus. Quando a gente no ambiente de trabalho encontra alguém e ouve a vida dele, ele abre uma história, a gente não ouve só como, é verdade, problema ruim, acho que eu vou falar com outro aqui porque está muito difícil. A gente vê uma oportunidade de compartilhar do Evangelho, a gente vê uma oportunidade de entregar algo. Quando a gente vai em algum lugar, no mercado, numa loja, sei lá, na oficina com o carro, e tem uma oportunidade de conversar com alguém, falar de Jesus, falar da vida, falar de como Jesus tem mudado a nossa vida, com o vizinho. Sabe? Esse é o ponto alto. Guarda tempo e dedica intencionalidade a pessoas. A gente tem orado na nossa célula, a gente largou um desafio e foi assim, 4 semanas pelo menos, para a gente pensar em 5 nomes, 5 pessoas, 5 famílias, enfim, qual for, do nosso relacionamento, para a gente orar por esses nomes, orar por essas pessoas. E nesse tempo derramar, tentar se aproximar delas. Não de forma interesseira, mas de forma intencional e amorosa, interessada em que elas conheçam a Cristo. E ao final do tempo a gente poder compartilhar com elas até um convite para estar com a gente na célula. Porque a gente quer o quê? Que elas conheçam a Cristo. Sabe qual foi a primeira dificuldade? Minha. É achar 5 pessoas que não conhecem a Cristo, que estão perto de mim, para eu repartir o Evangelho. A gente conhece mais que 5 pessoas, mas quem está perto de mim, que eu tenho capacidade de influenciar para levar o Evangelho, estou perto, amo, elas me ouvem, eu as escuto, eu tenho tempo para elas. Tu também vive isso? Quero te convidar a mudar isso, a mudar essa chave, virar essa chave, pensar, gente, há uma grande comissão. A gente às vezes gasta muito energia no relacionamento com a gente, e é muito bom. A gente gosta de se visitar, a gente gosta de estar junto, a gente às vezes até gasta muita energia
e em coisas boas, da igreja até. Mas a gente gasta pouco tempo, pouca energia, pouco esforço com pessoas que não conhecem a Cristo para elas conhecerem a Jesus. Quero te convidar a fazer isso, a incluir isso como uma das prioridades na tua vida. Se a grande comissão é para todos, e cada dia que passa o tempo diminui, pensa nisso. Tenta ganhar teus amigos, tenta ganhar teus vizinhos, tenta ganhar pessoas para Jesus. Não há responsabilidade de ganhá-los. A nossa responsabilidade não é ganhá-los. A nossa responsabilidade é compartilhar o Evangelho. É abrir portas, é abrir frente, deixar o Espírito Santo trabalhar. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela tua palavra. É um momento de desafio, de confrontação. E essa palavra me desafiou, Deus, ao longo da semana. A partir daquele tempo devocional, onde a atitude dos apóstolos ali me chamou tanta atenção, a dúvida, a oscilação, a inconstância, adorar e depois duvidar, Deus. Isso me inquietou, mas me inquietou ainda mais, Deus. O teu grande amor, a tua graça, a tua misericórdia, de confiar essa grande obra na mão dessas pessoas, falhas, imperfeitas e limitadas, como nós lemos em Romanos, inúteis. Somos, Deus, inúteis. Mas o Senhor pode nos usar, porque a obra, o poder, a autoridade é do Senhor. Nós nos rendemos, Deus. Queremos aqui colocar as nossas vidas no teu altar, colocar as nossas vidas nas tuas mãos. Nós já entregamos a nossa vida para o Senhor, queremos entregar de novo, entregar tudo, Deus. Não guardar nada, pedir que o Senhor nos use. O Senhor também nos constranja quando a gente está sendo omisso, quando a gente está optando pelo conforto, de ficar em casa, de não se envolver, de ter agora eu quero ter o meu tempo de descanso, isso é importante, mas muitas vezes a gente usa, Deus, essas desculpas para não fazer aquilo que o Senhor nos pediu. E a gente faz uma vez, faz outra vez, faz outra vez. Nos perdoa, Deus. Mas, Deus, que nós possamos nos comprometer com a tua grande comissão, entendendo que não foi uma grande sugestão, nem uma grande ideia só, mas uma grande comissão. E ela é uma comissão porque o Senhor nos comissionou e o Senhor está conosco. A tua palavra diz ali, o Senhor está conosco todos os dias, até o fim dos tempos, e todo poder e toda autoridade vem do Senhor e, portanto, podemos fazer isso. O Senhor está junto, Deus, nessa missão. Só pelo Senhor isso pode acontecer. Nós cremos no teu poder, cremos que o Senhor é, e nós queremos entregar, Deus, as nossas vidas, os nossos dias, as nossas características, tudo aquilo que o Senhor nos moldou, o Senhor nos formou, o Senhor nos permitiu viver, vivenciar, experimentar, conhecer, saber, Deus, para o Senhor usar. Usa, Deus, aquilo que o Senhor quiser nas nossas vidas, para que a tua obra seja feita e que, por fim, Deus, pessoas conheçam a Ti, discípulos sejam formados. Discípulos sejam formados. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.